Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Então, continuando com a aula 5, essa é a segunda parte, onde nós vamos ver alguns comandos básicos do terminal. Então, na aula passada nós já vimos o ls, que é um comando que se utiliza para listagem de ficheiros, pastas e tal, dentro da localização atual. Por exemplo, eu estou na pasta X, se eu executar o comando ls, ele vai mostrar todos os ficheiros que estão naquela certa pasta. Vimos algumas opções que são como, por exemplo, o L, o A, o LA, o AL. Então, se você não assistiu a aula passada, volta lá, dá uma olhada na aula e só depois volta aqui. Aproveitando para dizer que se você caiu de paraquedas e está meio perdido, eu vou deixar o link para a primeira aula do curso bem na descrição ou aqui em cima, lá nos cards. Eu acho que vocês vão ver. Ok, então hoje nós vamos continuar e vamos ver outros comandos utilizados no terminal. Então, o que eu fiz aqui foi preparar um conjunto de pastas, que eu acho que vamos precisar dessa estrutura. E algumas estão vazias e outras não. Treinem só para testes que nós vamos fazer durante a nossa aula. Então, para começar, nós vamos ver os comandos de mudança de diretório, ou o comando de mudança de diretório, que é o cd, que tem como significado change directory, que é muda de diretório. Este comando é utilizado para mudança de diretório, como o nome já diz. Mas como é que isso acontece? Por exemplo, eu estou aqui nessa pasta. Se eu quiser entrar na pasta CVS, com o mouse seria muito fácil, é só ir lá e dar 2 cliques e pronto, estou dentro da pasta. Mas como é que eu faria isso a partir do terminal? Também é muito simples. Primeiro, eu vou voltar aqui para o meu desktop. Vocês notam que eu aqui estou a utilizar o comando cd change directory, muda de diretório para desktop. Ou seja, vai para o diretório desktop. Então, se eu pressiono Enter, vocês vão ver que o meu caminho aqui, que é simplesmente til, vai mudar para til barra desktop. Ou seja, eu estou dentro do til, que é a minha raiz, e dentro do til vou para o desktop. Então, eu já estou no desktop, que é aqui. Como é que eu faço para entrar aqui nessa pasta? Também é bastante simples. É só executar o comando cd github, que é o nome da minha pasta. Então daí eu estou dentro da pasta GitHub. Muito simples. Agora, só para refrescar a mente, se eu quiser ver todos os documentos que estão dentro da pasta GitHub, o que é que eu faria? ls, que vai mostrar simplesmente todos os ficheiros desta pasta. Então acho que já deu para perceber mais ou menos como é que funciona. Vamos só fazer mais alguns testes. Por exemplo, eu estou na pasta GitHub agora, quero entrar em Bitbucket, e dentro da Bitbucket eu quero entrar na pasta Git. Só que eu podia simplesmente fazer cd Bitbucket, depois cd Git. Mas tem uma forma de eu fazer isso mais simplificada, que é cd Bitbucket barra, para separar os diretórios, e depois Git. Neste caso, ele vai entrar primeiro em Bitbucket e depois vai entrar em Git. Vocês vão ver que o caminho aqui vai mudar quando eu pressionar o Enter. E aí está. Eu entro em Bitbucket, entro em Git. Da mesma forma que eu poderia colocar todo este caminho em apenas um CD. Seria algo do tipo. E pronto, ele ia entrar na mesma e atingir o diretório que eu queria pegar. Muito simples, então nós vamos avançar. Nós temos a opção, por exemplo, como eu mostrei antes, o ls mostra todos os ficheiros, mas como não tem nada, ele não mostra nada. Mas, se por exemplo eu escrever ls menos la, bem, vocês veem que ele mostra aqui duas opções, que é o que? O ponto e a barra, e o 2 pontos e a barra. Onde eu quero chegar em 2 pontos e a barra.
Se vocês quiserem uma outra forma, podiam utilizar o ls-a, que mostra aqui o mesmo resultado, mas enfim. Se eu quiser voltar, eu utilizo esta instrução, que seria, por exemplo, eu estou em Git, quero voltar para Bitbucket, como é que eu faço? Simples, cd, dois pontos e enter. Aí está, vocês notam que o meu caminho já mudou e eu já voltei uma pasta anterior, uma pasta antes. Então acho que isso é suficiente. Dois pontos é utilizado para voltar. E vocês já devem ter deduzido que se eu colocar dois pontos, uma barra para separar e dois pontos novamente, em vez de voltar uma só pasta, ele volta duas vezes. E pronto, enfim. Acho que não tem muita coisa para nós vermos aqui. Agora, um segredo que vocês já podem saber é o que? Enquanto eu estiver no terminal, se eu pressionar cima, eu posso ver um comando que usei antes. Se eu pressionar novamente, vejo o comando que usei antes deste comando atual. Se eu for pressionando, eu vejo os comandos que eu usei muito antes. E pronto. Eu vou entrar novamente em GitHub. E cima, cima, cima. Vou pressionar. Vou entrar novamente em Bitbucket Git. Pois eu tenho aqui, por exemplo, eu posso fazer cd cardinal. Você vai notar que ele vai voltar na raiz. Aí está, foi para a raiz. Vou copiar só esse caminho e vou executar novamente. Copiar, vou fazer cd para entrar. Ok, voltou em Bitbucket Git. Se eu fizer cd till, obtenho o mesmo resultado, ele vai voltar para a minha raiz. E uma terceira opção é se eu colocar somente cd e não dar espaço nem nada, deixar mesmo só assim vazio. Daí o que acontece? Ele também volta para a minha raiz. Então essas são três opções que vocês têm para voltarem para a raiz sem ter que fazer, por exemplo, cd dois pontos barra, dois pontos barra, dois pontos barra. E pronto. Então nós vamos avançar. Um comando que vocês vão aprender no final, mas por agora já podem saber, é o clear. Que, por exemplo, como vocês veem, a minha tela está um pouco cheia. Se eu escrever clear e executar, simplesmente limpa a tela. Então, temos aqui, como eu disse antes, você passa ao CD e passa ao diretório. Temos dois pontos para voltar uma vez. Dois pontos barra, dois pontos para voltar duas vezes. Temos o till, temos o cardinal e temos o vazio. Quando você não passa nada. Ok, agora gerenciamento de diretórios e arquivos. Como é que funciona? Eu vou entrar novamente no ambiente de trabalho. E desta vez vou entrar também já para a pasta GitHub. Nota que eu só escrevi Git. Mas se eu pressionar Tab, ele já me mostra a opção, a única opção que tem, né? Se tivesse mais, ele apresentaria todas, mas como essa é a única, ele já preenche aí automaticamente. E eu pressiono Enter. Então, o que eu vou fazer vai ser o que? Eu vou abrir isso aqui em um lado da janela e a minha pasta em outro. Por exemplo, eu estou aqui em GitHub, certo? O que eu vou fazer vai ser o seguinte. O mkdir cria um novo diretório. Eu vou fazer mkdir make directory, cria um novo diretório. E vou passar o nome do diretório que eu quero criar. Que pode ser, por exemplo, Dorivatech. Vão notar que quando eu pressionar Enter, automaticamente nesse lado vai aparecer o meu novo diretório. Como vocês veem aqui, já tem o Dorivatech. Muito simples, não vamos tentar só complicar aqui as coisas. Acho que já deu para entender como é que funciona o mkdir. Até porque a aula não pode ser tão longa como a outra, que tem por aí 20 minutos. E vamos avançar. Então, o nosso segundo comando
é o remove dir, que apaga um diretório, que também é bastante simples. Eu vou testar aqui com o CVS. Então, rm dir, remove directory, remove um diretório, cvs, enter, simples assim. Vocês notam que a pasta cvs já foi eliminada. Mas tem algo aqui que eu nunca verifiquei, eu não sei se ele vai para reciclagem ou não. Não vai para reciclagem. Então rmdir apaga o ficheiro completamente ou permanentemente, se assim eu posso dizer. Então, o próximo comando é o rm, que apaga um diretório ou ficheiro. Aqui temos um cara especial, que por exemplo eu posso fazer rm git.txt, que é para apagar esse arquivo que aqui está. Quando eu pressionar enter, aí está, o meu arquivo foi apagado. Mas será que eu posso usar o rm para apagar uma pasta? Sim, claro. Eu posso executar rm, por exemplo, svn. Se eu pressionar enter, você vê que ele diz que não pode remover. svn é um diretório, svn é uma pasta, então não posso simplesmente apagar uma pasta com o comando rm. Então o que eu posso fazer? rm menos rf para reforçar svn. Ele vai apagar obrigatoriamente a pasta svn. Você vai notar que aqui a pasta vai desaparecer. E aí está. Simples assim, sem muita confusão. Acho que já deu para entender, então nós vamos avançar. Se quiser apagar um ficheiro, rm. Se quiser apagar um diretório, rmdir ou rm e utilizando uma segunda opção ou um segundo subcomando, se assim eu posso dizer, que é menos rf para reforçar a apagar uma pasta. Então, o próximo comando que vamos ver é o copy, o cp, que copia um diretório ou ficheiro. Também é muito simples. Vocês veem que aqui a pasta Dorivatec está completamente vazia. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou me manter dentro da pasta Dorivatec e vou fazer o seguinte. cp, copia, index, pressionei tab e ele já trouxe o nome completo. Copia para onde? Para a pasta Dorivatec. E quando eu executar isto, aqui está. Ele copiou o meu index, que estava aqui fora de Dorivatec. E nesse momento eu tenho dois indexes com o mesmo conteúdo, embora ele esteja vazio. Ok, está vazio, mas ele copia de uma pasta para outra. Se por exemplo eu estou aqui em GitHub, mas vamos só fazer assim, vou entrar em Dorivatec. Ok, estou dentro do Dorivatec e eu quero copiar este index para Bitbucket Git. Como é que eu faria? Seria cp para copiar. Copiar quem? O index.html está txt. Copiar para onde? Para regressa uma pasta, que é para quê? Para tipo, eu estou dentro de Dorivatec, então antes eu tenho que voltar uma pasta antes. Então, voltou uma pasta antes, entra em Bitbucket, então Bitbucket e Git. Eu vou entrar na pasta, vocês vão ver que quando eu executar, aqui está o meu novo ficheiro. Uma cópia, mas enfim. Então, esse foi o uso do comando cp, que é para copiar um ficheiro. Depois o que nós temos é o touch, que cria um novo ficheiro. Também é muito simples de compreender. Por exemplo, eu vou voltar aqui para a pasta GitHub. E vamos fazer o seguinte. Eu vou executar aqui o comando touch
touch, espaço e o nome do ficheiro que eu quero criar. Como eu disse, o touch é utilizado para criar um novo ficheiro. Mas que ficheiro é que eu quero criar? Quero criar, por exemplo, um ficheiro com o nome olá, ponto, sei lá, por exemplo, txt, de texto. Quando eu pressionar Enter, aqui está o meu ficheiro. Está vazio, mas ele criou o meu ficheiro com o nome e a extensão que eu defini. Também é muito simples esse comando, então nós vamos avançar. Temos o cat, que me permite ver o conteúdo de um ficheiro. Eu posso, por exemplo, vou limpar sua tela para facilitar a visão. Por exemplo, eu posso fazer cat olá.txt, que nesse momento apareceu vazio porque o meu olá não tem nada. Então eu vou abrir o olá e vou escrever alguma mensagem, por exemplo, olá mundo, e vou fechar e salvar. Então, se executar o meu cat, vou pressionar cima para ir buscar o comando que eu usei anteriormente e pressionar Enter. Você vê que agora ele já mostrou alguma coisa, que é o que está dentro do meu documento. Então, depois do cat nós temos o nano, que abre um editor de texto no terminal. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, nano olá.txt. Se eu pressionar Enter, ele automaticamente abre um editor de texto que me permite modificar aqui alguma coisa. Por exemplo, eu posso mudar para olá mundo, eu estou feliz, por exemplo. Feliz. Ok, daí eu só preciso pressionar Ctrl e X para sair. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Se eu quiser é só pressionar Y. E ele salvou. File name to write. Não, ainda não salvou. Ele me pergunta qual é o nome que eu quero salvar aqui. Olá.txt está bem, então eu pressiono Enter e pronto. Nesse momento ele salvou o ficheiro. Eu posso vir aqui e dar 2 cliques para ver o conteúdo. Aqui está Olá Mundo, eu estou feliz. E ainda posso fazer o cat, que é para mostrar o conteúdo que tem no meu Olá. Aqui está. Olá Mundo, eu estou feliz. E pronto, também acho que não tem lá muita coisa para nós vermos aqui. O nano talvez, mas talvez em uma outra aula. Mas por enquanto é isso. Eu pessoalmente gosto mais do VI, ou Vim, que eu acho que é o padrão do... Nós vimos isso durante a instalação. Acho que é o padrão do Git. E acho que ele é melhor. Eu posso fazer o lá.txt. Em vez de nano, utilizo VI ou VI. E pressiono Enter. Também vai me apresentar um editor de textos que eu posso utilizar para editar o meu documento. Ou sei lá. Então aqui está, mas eu não vou utilizar, então deixa-me só sair, é só para vocês verem. Eu vou fazer um clear para limpar a tela. E vamos avançar para o nosso último comando da lista de gerenciamento de arquivos, que é o mv, que move um diretório ou um ficheiro. Se por acaso, em vez de eu copiar o olá para Dorivatec, eu quiser mover, o que eu faço? Simples. mv olá.txt. Para onde que eu quero mover? Para Dorivatec. Ao pressionar Enter, nota que o ficheiro já desapareceu daqui e está aqui nesta pasta. Então eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês notaram que aqui diz move o diretório ou ficheiro, mas eu não lembro bem se eu posso mover um diretório só utilizando o mv ou tenho que fazer como lá no remove, que eu teria que forçar a parada. Então vocês testem aí, digam aí embaixo nos comentários como é que ficou. Eu desafio a vossa tarefa.
Espero ter resultados. Ok, se vocês quiserem façam, se não quiserem façam na mesma. Então, vamos lá. Outros comandos. O clear, que como eu disse vocês vão ver mais tarde, tem mesmo só esse papel bem simples, que é limpar a minha tela. Que seria clear e ela esvazia a tela. Então, um outro comando que eu acho que é um dos mais importantes, se não o mais importante praticamente, porque você conhecendo ou não o terminal, com esse comando você consegue descobrir muito, mas muito mesmo sobre o terminal, que é o help. Eu posso, por exemplo, escrever aqui, não conheço o comando mv, mas quero conhecer. Posso fazer mv, menos menos help. E ele vai mostrar as opções ou uma explicação reduzida ou resumida ou sei lá, num contexto geral, ele explica para que serve o comando mv, que foi o que eu utilizei aqui. Tem aqui o uso, que é mv, passa uma opção, sei lá o que, pronto. Tem aqui a descrição, tem alguns comandos que você pode estar aí a utilizar, ou subcomandos, como eu disse antes, e pronto. Por exemplo, eu quero saber como é que o ls funciona. Também é muito simples. ls menos menos help. E tens aqui as opções do ls, que é um pouco mais do que mv. Tem aqui ls, option, file, entre outros. Isso aqui é só vocês darem uma olhada melhor depois, que vocês vão, eu acredito que vocês vão conseguir compreender. Eu sei que vão conseguir compreender. Então é só dar uma olhada depois. E por fim o nosso último comando, que é o exit ou exit, não sei bem como é que se pronuncia. Já ouvi exit, já ouvi exit, mas epá, que encerra o terminal. E eu acho que não é novidade para ninguém, embora nunca tenha usado o terminal, mas já deve imaginar que se eu escrever exit e pressionar enter, ele fecha o terminal. Então, pessoal, essa foi a segunda parte da nossa aula aí sobre comandos básicos do terminal. Foi um pouco fatigante, mas felizmente consegui acabar. Só não sei se essa aula foi mais longa do que aquela outra, mas é, obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, quem falou para vocês foi Dorivaldo Valentim. Se gostou da aula, como eu digo sempre, deixa aí um like. Se não gostou, deixa um like e compartilha, que é para espalhar o conhecimento e o material que eu estou a disponibilizar. Então, vemo-nos na próxima aula. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até lá. Mas antes, deixa-me só preencher aqui. Onde é que está? Onde é que está? Comandos básicos do terminal. Vou adicionar aqui um ícone de feito. Prontos. Me livrei de mais uma aula. Come on. Ok, já marcou aí. Na próxima aula nós vamos iniciar o nosso primeiro repositório local. Uau! Ok, espero por vocês na próxima aula. Até lá. Bye!